A Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Rondônia promoveu no fim de junho o Grito da Terra Estadual para apresentar ali ao governo local uma série de propostas para fomentar a atividade no estado. Vamos saber algumas dessas reivindicações na nossa conversa de agora ao vivo com a presidente da FETAGRO, Alessandra Lunas. Presidente, bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vinda aqui ao AgroMais. Bom dia, o prazer é todo nosso poder participar e a gente agradece já de antemão aqui esse espaço da gente poder dialogar das nossas pautas e reivindicações. Imagino que sejam algumas demandas muito importantes, então vamos falar um pouquinho delas, mas antes eu queria que você apresentasse rapidamente para a nossa audiência o evento, qual é o objetivo dele, desse movimento, como foi também o evento realizado agora no fim de junho, se teve uma boa adesão, dá uma pincelada sobre como foi esse movimento aí lá no final de junho. Nós consideramos que foi um momento bastante importante aqui no estado, tendo em vista que a gente retoma um processo de diálogo mais direcionado, diríamos, mais organizado aqui com o governo do estado, tendo em vista que o ano passado a gente já havia apresentado uma pauta que nós tivemos dificuldade na resposta desse processo em tempo, diríamos que a contento como a gente gostaria. Então, a primeira coisa que a gente está identificando que para nós foi importantíssimo foi essa retomada de um diálogo e principalmente por conta de já termos conseguido as respostas por escrito por parte do governo, que é algo que ano passado a gente não tinha conseguido que acontecesse. Estamos olhando para esse processo como um passo importante, porque aqui no estado de Rondônia as demandas de fortalecimento para a agricultura familiar ainda são muito grandes. Você tem uma necessidade hoje, por exemplo, uma das principais questões centrais que nós estamos dialogando com o governo, é a necessidade de você organizar o SUASA aqui no estado, no sentido de fortalecer as nossas agroindústrias, no sentido de organizar melhor a nossa produção e comercialização, tendo em vista que em Rondônia hoje a maioria dos produtos que você encontra nos supermercados, nas grandes redes, elas são ainda abastecidas pelo Ceasa de São Paulo. Então, isso para nós é um grande desafio, tendo em vista que Rondônia é um estado que tem solo, que tem produção, que tem condições climáticas consideráveis aí para a gente ter uma grande produção, mas que a gente entende que ainda precisa de um fortalecimento de políticas públicas mais voltadas para a agricultura familiar, para a permanência da agricultura familiar no meio rural. A gente tem aqui um crescimento grande da produção da monocultura, principalmente da soja, e o Grito da Terra vem principalmente aqui fazer também, trazer para a mesa a necessidade de potencializar a agricultura familiar como um espaço importante da gente poder, principalmente, discutir e garantir esse lugar da produção de alimentos que vai para a mesa de todos os rondonienses. Então, foi uma semana assim, de muito debate com o Estado, de trazer essas pautas para a mesa, dentre várias delas, uma das centrais é essa que eu acabei de colocar, mas também da gente poder construir dentro dessas políticas as prioridades para a agricultura familiar. Então, foi uma boa receptividade, a gente abre para um diálogo mais profundo na criação de diversos programas, diversas outras sugestões que o Grito da Terra colocou na mesa, que foram acenados positivamente pelo governo do estado, mas que agora se desdobra, inclusive, na necessidade de realmente ver isso sair do papel e se tornar política pública de fato. A gente é acostumado a falar do Grito da Terra numa visão nacional, a gente mostra aqui em Brasília sempre o evento, mas então é bacana quando ele vai para um âmbito mais regional, porque as demandas são particulares, Então eu queria saber, você comentou aí rapidamente algumas questões, mas eu queria, por exemplo, mais alguma particularidade de demanda local de vocês que se difere às vezes um pouco de outros estados, uma coisa mais regional de vocês mesmo em relação ao fortalecimento da agricultura, que tipo de demanda que são mais direcionadas a vocês, por exemplo? Uma das questões que hoje para nós ainda é muito forte em Rondônia, que talvez para outras regiões isso já esteja mais superado, é a questão da regularização fundiária.
somada às demandas de fortalecimento da agricultura familiar, hoje a gente tem um grande desafio, que é ou a gente consegue resolver a situação de regularização fundiária no nosso estado, ou realmente a gente tem muita dificuldade de acesso a crédito, dificuldade de acesso a outras políticas, porque esse é um passo, diríamos que fundamental e inicial. Hoje na Amazônia, essa é uma das grandes demandas. Além da regularização fundiária, o desafio que você tem muitas vezes, até muitos assentamentos até embargados pela questão ambiental. Então, você tem hoje essa dupla situação que também para nós é um grande desafio, que não é um debate apenas com o governo do Estado, porque são situações que não se solucionam apenas com o diálogo com o Estado, tanto que o Grito da Terra, como você disse, tem uma especificidade regional, também sentamos com o INCRA, também sentamos com órgãos com representatividade nacional, inclusive tínhamos representante do INCRA nacional aqui durante a nossa negociação, porque algumas pautas são específicas da Amazônia e diríamos que hoje, para a Amazônia, regularização fundiária é uma das pautas centrais que a gente precisa conseguir dar passos, que de fato solucionar essa situação para que os agricultores familiares consigam também permanecer e produzir nas suas propriedades. Muito bem. Bom, vocês apresentaram essas demandas, né? Tiveram, pelo que você disse, uma boa receptividade do poder público local, né? Para poder, pelo menos, receber, analisar e avançar com essas questões. Agora, eu queria aproveitar a sua participação para saber se teve o Plano Safra, né? Anunciado essa semana, um Plano Safra voltado para a agricultura familiar. Se você avalia, pelos números que saíram ali, que se esse Plano Safra ele vai de fato ajudar a fomentar, a fortalecer, a expandir a agricultura familiar aqui no país, se você tem uma análise positiva em relação a esse Plano Safra ou se poderia ter algum tipo de incremento? Olha, a análise nossa é positiva no que diz o contexto nacional, acho que os anúncios de juros aí bastante diferenciados esse ano para várias linhas que para nós são importantes para o fortalecimento da agricultura familiar, seja para a produção agroecológica, para a produção de alimentos saudáveis, quanto para a produção de alimentos de maneira em geral, né, com anúncios importantes aí diferenciados de juros, mas nós estamos olhando também aí, aproveitando o espaço para a gente trazer o desafio que a gente vai ter que se segue para ver a execução desse Plano Safra, porque não basta apenas redução de juros ou políticas diferenciadas, mas a gente precisa conseguir pensar como que isso se efetiva no contexto amazônico. Nosso desafio hoje, para você ter uma ideia, por exemplo, o Pronaf Produtivo Orientado, que para nós é uma linha fundamental, com juros importantes aí, que pode realmente, juros e rebates importantes, que pode ser um passo para a agricultura familiar na nossa região, a gente não consegue operacionalizar ele ainda. Já no Plano Safra passado, nós tivemos um empecilho, tivemos 2 editais aí com o Banco da Amazônia, que é quem opera o FNO, e tivemos nesses editais desertos aí que as empresas que poderiam estar se credenciando para fazer essa assistência técnica no Pronaf Orientado, não conseguimos ter empresas que se apresentassem para trabalhar na Amazônia, que é algo que às vezes a gente fala aqui para você fala, pô, mas isso ainda acontece no resto do país? Estamos passando por isso. Conversando agora, inclusive, no Grito da Terra com o superintendente do BASE, ele disse, olha, vamos largar um terceiro edital, estamos tentando ver se conseguimos, né, credenciar alguma empresa, mas esse é um dos desafios ainda, né? Então, é um dos exemplos que a gente, olha, é importante os anúncios do Plano Safra, mas tem esse desafio amazônico, que agora também pega na regularização fundiária, nas questões ambientais na Amazônia e nessa questão que algumas linhas que, tipo o Pronaf B, o Pronaf Orientado, que a gente ainda precisa conseguir estruturar melhor. Rondônia no Pronaf B ainda é um dos que consegue caminhar um pouquinho mais, mas ainda não é da forma que nós gostaríamos exatamente por conta que são linhas que no Nordeste talvez tenha caminhado mais já com maior experiência, mas para nós agora ainda é algo que a gente tenta estruturar e que são fundamentais, que por mais que sejam recursos que a gente parece pequenos, mas que para aqui na Amazônia, para um agricultor que está tentando se estruturar, pode fazer muita diferença. Então, a gente comemora, sim, o diferencial de juros aí, os anúncios feitos, e vamos estar junto aqui nesse esforço coletivo para que a gente faça acontecer na vida do agricultor.
Tá aí, presidente. Eu queria agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente na manhã de hoje aqui, tirado um tempinho da sua manhã para conversar com a nossa audiência. Desejar a você um ótimo fim de semana e vamos conversar numa nova oportunidade, quando tiver aí um assunto de relevância que queira trazer para a gente, só conversar. O canal está sempre aberto aqui, avisar para a gente, na verdade, que o canal está sempre aberto para o diálogo, viu? Muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos e nos colocamos à disposição sempre aí também. Muito obrigada.